Em maio de 1993, numa propriedade de 22 hectares na zona rural de Quixadá, no sertão central cearense, uma mulher de 35 anos, chamada Almerinda Costa Bezerra, desceu até a divisa do pasto principal da propriedade, carregando um saco de sementes de feijão guandu e uma enxadinha curta, e começou a plantar uma fileira contínua daquela leguminosa ao longo de toda a cerca que separava o pasto do restante da terra, um trecho de mais de 300 metros que ela vinha planejando havia meses. O feijão guandu, arbusto de porte médio, com folhas trifolioladas e flores amarelas, crescia rápido em qualquer solo pobre do sertão. E Almerinda sabia, pelo que tinha aprendido com o próprio pai, décadas antes, que aquela planta servia tanto de cerca viva quanto de forragem rica para o gado, com folha de alto teor de proteína que o rebanho comia com avidez sempre que tinha acesso. Era manhã fresca, com o sol ainda baixo por trás dos monólitos de granito que davam à paisagem de Quixadá aquele aspecto único, diferente do resto do sertão cearense, com pedras enormes erguendo-se no meio da vegetação rala, como se tivessem brotado ali por acidente da natureza. Almerinda trabalhava com o chapéu de palha protegendo do sol que já começava a esquentar, os pés calçados em botas de couro gastas que já tinham atravessado muitas estações de plantio. Foi durante o plantio que apareceu, vindo da estrada que levava até a sede do município, o veterinário responsável pela assistência técnica da região, um homem de 38 anos chamado Dr. Nazareno Aquino, que fazia visita periódica às propriedades para acompanhar a saúde do rebanho e orientar sobre manejo nutricional do gado. Dona Almerinda, o que a senhora está plantando aí na cerca do pasto? Feijão guandu, doutor Nazareno. Doutor Nazareno parou a caminhonete, desceu e se aproximou para examinar as sementes que Almerinda ainda estava distribuindo nas covas recém-abertas. Dona Almerinda, com todo respeito, isso aqui não vai adiantar muito para o seu gado. Guandu é planta boa para adubação verde, isso eu reconheço, mas como forragem, o gado nem costuma procurar comer direito, porque a folha é dura e o gado prefere capim mesmo. A senhora está gastando semente e tempo numa cerca que não vai render o benefício que a senhora imagina. Eu sei o que eu estou fazendo, doutor. Meu pai criava gado com guandu na cerca desde que eu era menina, e o gado dele sempre foi dos mais gordos da região. Doutor Nazareno sorriu, de um jeito educado, mas cético, típico de quem tinha estudado o assunto na faculdade e confiava mais na literatura técnica do que em relato de família. Dona Almerinda, eu entendo o apego à tradição, mas hoje em dia a nutrição animal avançou muito. Existe capim de melhor digestibilidade, suplemento mineral formulado, silagem. Guandu na cerca é prática antiga, que eu reconheço que tem seu valor histórico, mas não vejo como isso vá fazer diferença real no ganho de peso do rebanho da senhora. Vamos ver, doutor. Daqui 1 ano o senhor vem aqui de novo e vê com os próprios olhos. Doutor Nazareno riu, um riso de quem não queria ofender, mas que também não escondia a descrença. Vou anotar isso, dona Almerinda. Vamos ver mesmo. Mas eu recomendo, enquanto isso, que a senhora invista também num suplemento mineral de qualidade para o rebanho. Porque só planta, por mais tradicional que seja, não substitui uma nutrição balanceada de verdade. O senhor pode recomendar o que achar certo, doutor. Eu vou continuar com o meu jeito, do jeito que aprendi. A conversa correu pela região porque Dr. Nazareno, comentando o caso com outros produtores nas visitas seguintes, mencionou de forma leve que a dona Almerinda estava plantando guandu na cerca do pasto, como se aquilo fosse resolver algum problema nutricional do rebanho, quando na verdade era prática que a ciência veterinária moderna já tinha superado havia tempo. Alguns produtores vizinhos, ouvindo o comentário do veterinário, também acharam graça, repetindo a história na feira semanal de Quixadá como exemplo de teimosia de família antiga que insistia em método ultrapassado, mesmo com acesso à orientação técnica atualizada.
Seu Robério Aguiar, criador da região que tinha propriedade próxima, chegou a comentar na venda de seu Firmino que a dona Almerinda ia perder tempo e semente com aquela cerca, que hoje em dia gado de raça precisava de coisa mais séria que folha de mato para engordar direito. Deixa eu contar quem era Almerinda Costa Bezerra, porque o que ela fez naquela cerca em maio de 1993 e o que ia acontecer no ano seguinte só faz sentido se você souber de onde vinha aquele conhecimento e da longa tradição de manejo que a família carregava havia décadas naquele pedaço de sertão central cearense. Almerinda nasceu em 1958, na zona rural de Quixadá, região conhecida no Ceará como Sertão Central, marcada pela paisagem única dos monólitos de granito que se erguem no meio da caatinga e por uma tradição antiga de pecuária extensiva que remontava a gerações de famílias que criavam gado de corte e de leite naquele chão pedregoso e seco. Era filha de seu Aristeu Bezerra e dona Marlene Costa Bezerra, família de criadores de gado que tocava uma propriedade de 18 hectares havia 3 gerações. Seu Aristeu tinha aprendido, com o próprio pai, uma técnica de manejo de pasto que envolvia cercar as divisas com feijão guandu, prática que remontava a décadas atrás, quando um agrônomo itinerante, contratado pelo governo estadual nos anos 40 para fazer trabalho de extensão rural no interior cearense, tinha ensinado aquela técnica para as famílias produtoras da região. Almerinda era a segunda de 4 filhos, com um irmão mais velho que foi trabalhar em Fortaleza ainda jovem, e 2 irmãs mais novas que casaram e se estabeleceram em propriedades vizinhas. Desde pequena, Almerinda mostrava mais interesse pelo manejo do gado e pela cerca de guandu do que as irmãs, acompanhando o pai nas rondas diárias pela propriedade, aprendendo a reconhecer o comportamento do rebanho e a identificar quando a cerca precisava de reparo ou de novo plantio. Almerinda, minha filha, dizia seu Aristeu, sentado na sombra de uma oiticica, numa tarde de 1965, quando Almerinda tinha 7 anos. O guandu na cerca faz 3 coisas ao mesmo tempo. Segura a cerca, porque cresce grosso e forma parede. Dá folha rica que o gado come com gosto, mais proteína que muito capim aí. E ainda melhora a terra, porque a raiz dele prende nitrogênio do ar e deixa no chão. Pai, o senhor aprendeu isso com quem? Com o meu pai, que aprendeu com um agrônomo que veio aqui no tempo do Getúlio, ensinando gente de sertão a criar gado melhor, sem gastar dinheiro que a gente não tinha. Esse agrônomo dizia que guandu era ouro verde para o sertanejo pobre, porque não precisava comprar nada, só plantar semente e esperar. E por que nem todo mundo planta assim, pai? Porque dá trabalho no começo, minha filha. Leva tempo para crescer, e tem gente que não tem paciência de esperar. Prefere comprar ração pronta, gastar dinheiro, achando que resultado rápido é sempre melhor. Mas o guandu, uma vez que cresce, fica ali trabalhando para a gente ano após ano, sem precisar comprar nada de novo. Almerinda cresceu vendo o pai cuidar da cerca de guandu ao longo de toda a propriedade, replantando trechos que iam se desgastando, colhendo vagem para usar como suplemento seco na época mais crítica da seca e observando o gado da família engordar de forma consistente, mesmo em anos que os vizinhos reclamavam de rebanho magro. Lembrava com carinho das tardes em que acompanhava o pai contando as cabeças de gado perto da cerca e de como ele sempre comentava, satisfeito, sobre como os animais preferiam ficar naquele canto específico do pasto. Seu Aristeu morreu em 1981, quando Almerinda tinha 23 anos, de um problema respiratório que se agravou ao longo de alguns meses, deixando a propriedade e o conhecimento sobre o manejo do guandu bem estabelecidos na filha, que já ajudava o pai havia anos na administração do rebanho e que tinha, nos últimos tempos de vida dele, assumido praticamente sozinha boa parte das decisões sobre o manejo da cerca.
Almerinda casou em 1982, com 24 anos, com Josafá Bezerra, homônimo por coincidência de sobrenome, criador de gado da região, criado numa propriedade vizinha, conhecido da família desde a juventude. Os dois foram morar na propriedade que Almerinda tinha herdado do pai, e Josafá, que não conhecia a técnica do guandu de forma tão profunda quanto a esposa, aprendeu com ela ao longo dos primeiros anos de casamento, incorporando aquele manejo ao restante da propriedade com entusiasmo crescente, à medida que via os resultados se confirmarem ano após ano. Tiveram 3 filhos. Aristeu Filho, em homenagem ao avô, em 1983. Marlene, em homenagem à avó materna, em 1985. E Josafá Filho, em 1988. Ao longo dos anos 80, a propriedade prosperou de forma modesta, mantendo o gado em condição consistentemente boa, com a cerca de guandu funcionando tanto como estrutura física quanto como fonte de alimentação suplementar, especialmente nos meses mais secos do ano, quando o pasto convencional ficava escasso e o gado buscava naturalmente a folhagem mais verde e nutritiva que crescia junto à cerca. Almerinda mantinha, sem nunca ter formalizado num caderno como algumas vizinhas faziam com outras práticas, um controle mental cuidadoso de quais trechos da cerca precisavam de reparo, replantio ou poda, baseado na observação diária que fazia enquanto cuidava do resto da propriedade. Em maio de 1993, Almerinda decidiu expandir significativamente a cerca de guandu, cobrindo um trecho novo de mais de 300 metros que ainda usava só arame comum, sem a proteção e o benefício nutricional que o guandu proporcionava no restante da propriedade. Foi durante esse plantio que aconteceu o encontro com o Dr. Nazareno Aquino, cético em relação à prática, e a conversa que gerou certo deboche na região. Almerinda não discutiu além do necessário naquele dia. Continuou o plantio, confiando na experiência acumulada de mais de uma geração de manejo bem-sucedido na própria família. Naquela noite, contou para o marido sobre a visita do veterinário, e Josafá, que já tinha visto o resultado da técnica com os próprios olhos ao longo dos anos de casamento, só riu. Almerinda, esse doutor Nazareno estudou muito livro, mas nunca criou gado na prática. Deixa ele falar. O tempo mostra. É isso mesmo, Josafá. Vamos deixar o gado falar por mim. Os meses seguintes ao plantio foram de crescimento gradual da cerca nova. O guandu, plantado em maio, no fim da estação chuvosa, teve tempo suficiente para estabelecer raiz firme antes do período seco mais rigoroso, e por volta de setembro já formava uma linha visível e contínua ao longo do trecho novo, com plantas de mais ou menos 1 metro de altura. Foi em janeiro de 1994, 8 meses depois do plantio, que Almerinda começou a notar o comportamento que ia se tornar o centro desta história. O gado da propriedade, que tinha acesso tanto ao pasto convencional quanto à área próxima à nova cerca de guandu, passou a concentrar cada vez mais tempo justamente naquele trecho, buscando ativamente a folhagem da leguminosa, que já estava suficientemente desenvolvida para oferecer volume real de forragem. Almerinda observou que o gado não só comia a folha do guandu com avidez, mas também parecia preferir descansar na sombra parcial que os arbustos já mais desenvolvidos ofereciam, formando um padrão de comportamento que ela reconhecia da infância, observando o pai décadas antes, mas que agora via se repetir com a própria criação. Os filhos, ainda pequenos, começaram a comentar que era mais fácil encontrar o gado na hora de recolher para a ordenha, porque os animais já se concentravam naquele canto específico do pasto quase o dia inteiro. Em março de 1994, 10 meses depois do plantio inicial, o comportamento do gado tinha ficado tão consistente que os animais praticamente pararam de se afastar daquele trecho específico da propriedade, permanecendo a maior parte do dia próximos à cerca de guandu,
alimentando-se da folhagem abundante e descansando na sombra criada pelos arbustos, já com mais de 2 metros de altura em vários pontos. Foi nesse período que os filhos de Almerinda, brincando de contar o gado como faziam regularmente para ajudar nas tarefas da propriedade, comentaram com a mãe que os animais praticamente não saíam mais daquele canto específico do pasto, permanecendo ali de manhã à noite, precisando de pouco esforço para serem encontrados na hora da contagem ou de alguma inspeção veterinária. "Mãe, o gado não sai mais dali", disse Aristeu filho. Então, com 11 anos, numa tarde de abril de 1994. "A gente nem precisa mais procurar longe, é só ir direto na cerca nova." "É porque eles acharam comida boa lá, meu filho. Bicho não é bobo. Ele sabe onde a folha é mais gostosa e mais forte." Em maio de 1994, exatamente 1 ano depois do plantio inicial da cerca nova, Dr. Nazareno Aquino retornou à propriedade para fazer a visita técnica de rotina, a mesma que fazia periodicamente em todas as propriedades sob sua responsabilidade na região. Encontrou o gado de Almerinda numa condição visivelmente diferente da que lembrava ter visto no ano anterior. Animais com pelagem mais brilhante, peso aparente maior e um comportamento de tranquilidade que contrastava com a inquietação que costumava observar em rebanhos que precisavam se deslocar longas distâncias em busca de pasto de qualidade irregular. "Dona Almerinda, o que aconteceu com esse gado?" "Ele está com uma condição diferente do que eu lembro." "É a cerca de Guandu, Dr. Nazareno. Aquela que o senhor viu eu plantando ano passado e que o senhor disse que não ia fazer diferença nenhuma." Dr. Nazareno caminhou até o trecho da cerca nova, observando os arbustos já bem desenvolvidos, com o gado concentrado ali, pastando na folhagem abundante e descansando na sombra criada pela estrutura densa da vegetação. "O gado nem sai mais daqui, doutor. Desde que a cerca cresceu de vez, eles preferem ficar nesse canto do pasto o dia inteiro." Dr. Nazareno examinou alguns animais mais de perto, avaliando condição corporal, pelagem e comportamento geral, com a atenção profissional de quem estava reconsiderando uma opinião formada meses antes. "Dona Almerinda, eu preciso ser honesto. Isso aqui não é o que eu esperava ver. A condição corporal desse gado está bem acima da média que eu observo em outras propriedades da região nessa mesma época do ano, que costuma ser período de maior estresse nutricional para o rebanho, com o pasto convencional já mais seco. Foi o que meu pai sempre disse, doutor, que Guandu é rico em proteína, mais rico que muito capim, e que o gado sabe reconhecer isso, mesmo sem ninguém explicar para ele." Dr. Nazareno, intrigado com a diferença visível, pediu permissão para fazer uma avaliação mais formal, incluindo pesagem de uma amostra dos animais e coleta de material para análise da folhagem de Guandu, comparando com o valor nutricional do pasto convencional da região. "Dona Almerinda, eu vou levar a amostra dessa folha para o laboratório da faculdade e também vou pesar alguns animais para ter um número real de comparação. Preciso saber se o que eu estou vendo é resultado direto do Guandu ou se tem outro fator envolvido." "Pode levar, doutor. Eu não tenho nada a esconder. Os resultados, que levaram algumas semanas para ficar prontos através do laboratório de nutrição animal vinculado à faculdade de veterinária que Dr. Nazareno tinha frequentado, confirmaram o que Almerinda já sabia por experiência de família havia décadas. A folha de feijão Guandu apresentava teor de proteína bruta significativamente mais alto do que a maioria das gramíneas nativas da região, especialmente nos meses de estiagem, quando o capim convencional perdia boa parte do valor nutricional. Dr. Nazareno voltou à propriedade em julho de 1994, com os resultados da análise em mãos. "Dona Almerinda, eu vim aqui reconhecer que eu estava errado. A análise confirmou que a folha do Guandu tem um teor de proteína muito superior ao pasto convencional dessa época do ano.
E o comportamento do gado, procurando ativamente aquela área, faz todo o sentido nutricional, porque o animal, de certa forma, sabe reconhecer o que é melhor para ele, guiado pelo próprio instinto alimentar. Meu pai sempre dizia isso, doutor, que o gado não é bobo, que ele procura o que faz bem, se a gente deixar ele escolher. Eu queria pedir desculpa por ter duvidado da senhora, e também perguntar se a senhora teria disposição de me ensinar mais sobre como manter esse manejo, para eu poder recomendar a outras propriedades da região que enfrentam problema de perda de peso do rebanho na época seca. Posso ensinar, doutor. Não é segredo nenhum. É conhecimento de família que meu pai aprendeu com o avô dele, que aprendeu com um agrônomo que veio aqui décadas atrás. E como a senhora decide quando podar, quando deixar crescer? Vou observando, doutor. Quando o gado começa a comer mais rápido do que a planta consegue rebrota, eu sei que é hora de deixar descansar um trecho e levar o gado para outra parte da cerca. É questão de prestar atenção, mais do que seguir regra fixa. Doutor Nazareno passou os meses seguintes documentando com mais rigor técnico o manejo que Almerinda praticava, incluindo o espaçamento das plantas, a forma de poda que ela fazia periodicamente para estimular rebrota mais vigorosa, e o padrão de pastejo que o gado desenvolvia ao longo do ano, conforme a disponibilidade da folhagem variava com as estações. Em outubro de 1994, Dr. Nazareno apresentou um relatório técnico para a Secretaria Municipal de Agricultura de Quixadá, descrevendo o caso da propriedade de Almerinda como exemplo de manejo tradicional, com comprovação científica posterior, recomendando que outras propriedades da região adotassem prática semelhante de cerca viva com feijão guandu, tanto pelo benefício estrutural quanto pelo ganho nutricional para o rebanho. A notícia se espalhou pela região de Quixadá e municípios vizinhos, como Quixeramobim e Choró, todos com tradição forte de pecuária extensiva no sertão central cearense. Produtores que antes tinham rido do relato de Almerinda, ou que simplesmente desconheciam a prática, começaram a procurá-la para aprender a técnica que agora tinha validação técnica oficial. Seu Robério Aguiar, criador vizinho que tinha comentado a história na feira meses antes com certo tom de deboche, foi um dos primeiros a procurar Almerinda, num sábado de novembro de 1994. Dona Almerinda, eu confesso que ri quando ouvi falar do seu plantio de guandu na cerca. Achei que era coisa antiga que não fazia mais sentido. Mas vi o gado da senhora de longe, e a condição está impressionante. A senhora pode me ensinar como fazer? Posso, seu Robério. Planta a semente na divisa, espaçada, deixa crescer sem cortar muito nos primeiros meses, e depois vai podando aos poucos para estimular a rebrota. O gado mesmo vai te mostrar onde a folha tá boa, só prestar atenção em onde ele prefere ficar. E quanto tempo demora para ver resultado, dona Almerinda? Demora, seu Robério. Foi quase 1 ano até o meu gado mostrar a preferência de vez. Não é coisa de mês, é coisa de estação inteira, esperando a planta criar corpo suficiente. Seu Robério levou a orientação, aplicou na própria propriedade e, ao longo do ano seguinte, relatou resultado parecido, com o rebanho concentrando cada vez mais tempo próximo à nova cerca viva, apresentando ganho de peso mais consistente mesmo durante a estação seca. Voltou meses depois para agradecer, dizendo que se sentia envergonhado por ter rido antes de testar com os próprios olhos. Dona Firmina Salustiano, criadora viúva que tocava propriedade pequena sozinha, também procurou Almerinda naquele mesmo período, depois de ouvir o relato de seu Robério numa reunião da Associação de Produtores Rurais de Quixadá. Em 1995, a Secretaria Municipal de Agricultura de Quixadá organizou um pequeno encontro técnico, reunindo criadores de gado de vários distritos da região com o objetivo de apresentar a prática de cerca viva com feijão guandu como recomendação oficial de manejo nutricional para o rebanho, usando o caso de Almerinda como referência central.
Almerinda foi convidada a participar, mesmo sem nunca ter falado em público antes daquele momento. Tinha 37 anos e aceitou o convite depois de conversar com o marido e os filhos. Subiu ao pequeno palco improvisado no salão da Associação de Criadores de Quixadá, com um vestido simples comprado na feira local, e falou sem papel escrito, com a naturalidade de quem conta uma história que já vive há décadas. Em maio de 1993, o veterinário da região me viu plantando feijão guandu na cerca do pasto e disse que aquilo não ia fazer diferença nenhuma para o meu gado. Eu não discuti. Continuei fazendo do jeito que meu pai me ensinou. Fez uma pausa. A plateia estava atenta. 1 ano depois, o gado não queria mais sair daquele canto do pasto. Ficava ali o dia inteiro, comendo a folha, descansando na sombra. E o mesmo veterinário que tinha duvidado voltou, com o resultado de análise na mão, para reconhecer que a folha do guandu tinha mais proteína que o capim comum da época seca. Outra pausa. A lição que eu quero deixar é essa. Às vezes o conhecimento que vem de família, sem diploma, sem estudo formal, carrega uma sabedoria que demora para ser reconhecida, mas que no fim se confirma. O gado da gente sabe reconhecer o que é bom se a gente souber plantar o que é bom para ele. Dr. Nazareno Aquino, presente na plateia, levantou a mão quando a apresentação terminou. Eu sou o veterinário que ela mencionou. E eu confirmo cada palavra. Errei em duvidar sem investigar primeiro. Hoje a gente tem uma recomendação nova para passar para os criadores da região, que vai ajudar a melhorar a condição do rebanho na época mais crítica do ano, sem custo nenhum de suplemento comprado. A plateia aplaudiu, e Almerinda desceu do palco sem entender direito o motivo de tanto aplauso, porque para ela aquilo era só o relato de uma coisa simples que a família sempre tinha feito. Nos anos seguintes, a técnica se espalhou por todo o sertão central cearense. Em 1998, um pesquisador da Universidade Federal do Ceará, especializado em nutrição animal, chamado professor Emanuel Barroso, visitou a propriedade de Almerinda para estudar o caso com mais profundidade, eventualmente publicando um artigo técnico sobre o uso de feijão guandu como forragem suplementar em sistemas de pecuária extensiva do semiárido cearense, citando a experiência da família Bezerra como referência inicial da pesquisa. Dona Almerinda, disse o professor, numa das visitas que fez à propriedade, o que a senhora e sua família mantiveram por 3 gerações, sem nunca ter formalizado em artigo nenhum, é hoje reconhecido pela zootecnia como sistema silvipastoril, uma das linhas mais promissoras de pesquisa para pecuária sustentável no semiárido brasileiro. Eu não sabia esse nome, professor. Só sabia que o gado engordava bem e que a cerca segurava sozinha, sem precisar comprar arame novo toda hora. Pois esse conhecimento prático, dona Almerinda, é exatamente o que a ciência de hoje está tentando sistematizar e recomendar em escala maior. Os filhos de Almerinda cresceram acompanhando o manejo da cerca viva. Aristeu Filho assumiu, com o tempo, boa parte da administração do rebanho da propriedade, mantendo e expandindo o sistema de cerca com guandu por toda a extensão da propriedade. Marlene, a filha, mostrou interesse pela área técnica, chegando a estudar zootecnia na Universidade Federal do Ceará, formando-se em 2007, e trabalhando depois em pesquisa relacionada a sistemas de produção animal sustentáveis no semiárido nordestino, sempre citando a mãe como primeira referência daquele conhecimento. Josafá Filho, o caçula, ficou na propriedade ajudando o irmão mais velho, mantendo viva a tradição prática que a família cultivava havia gerações. Em 2003, Almerinda foi convidada pela Emater do Ceará para participar de um seminário estadual sobre pecuária familiar sustentável, em Fortaleza. Tinha 45 anos e falou para uma plateia de mais de 150 pessoas, entre técnicos e produtores rurais de todo o estado, repetindo a história com a mesma simplicidade de sempre,
sempre terminando com a mesma lição sobre a importância de valorizar o conhecimento que atravessa gerações dentro de uma família, mesmo quando não vem acompanhado de diploma ou de comprovação científica formal desde o início. Dr. Nazareno Aquino continuou trabalhando na assistência veterinária da região de Quixadá por muitos anos depois daquele episódio, incorporando o caso de Almerinda como exemplo recorrente nas próprias orientações que passava para outros produtores, sempre reconhecendo publicamente que tinha aprendido, naquela ocasião, uma lição importante sobre a diferença entre conhecimento técnico formal e sabedoria prática acumulada por gerações de observação cuidadosa. Em 2015, já perto de se aposentar, ele voltou uma última vez à propriedade de Almerinda, só para agradecer pessoalmente. Dona Almerinda, depois de mais de 20 anos de profissão, eu ainda conto essa história para os veterinários mais novos que chegam na região. A senhora me ensinou a nunca duvidar de conhecimento de família sem investigar primeiro. O senhor que teve a humildade de voltar, doutor, isso conta muito. Josafá Bezerra, o marido de Almerinda, morreu em 2018, aos 63 anos, tendo vivido para ver a esposa reconhecida oficialmente pela Secretaria Municipal de Agricultura, pela Universidade e por criadores de toda a região do Sertão Central cearense. Hoje, em 2026, Almerinda Costa Bezerra tem 68 anos. Ainda mora na mesma propriedade onde plantou a primeira fileira nova de feijão guandu numa manhã de maio de 1993, diante do olhar cético do veterinário da região. A propriedade hoje é tocada principalmente por Aristeu Filho, com apoio de Josafá Filho, mantendo o sistema de cerca viva com guandu em toda a extensão da propriedade. Um manejo que já atravessa 4 gerações da família, desde o agrônomo itinerante que ensinou a técnica no tempo do avô de Almerinda, até os netos que hoje já ajudam a cuidar do rebanho seguindo o mesmo princípio. Em 2023, uma equipe de pesquisadores da Embrapa Caprinos e Ovinos, sediada em Sobral, visitou a propriedade para documentar o caso como parte de um levantamento mais amplo sobre sistemas silvipastores tradicionais do semiárido nordestino, entrevistando Almerinda por várias horas. No fim das entrevistas, um dos pesquisadores perguntou qual era a mensagem que ela queria deixar para quem fosse conhecer a história. Almerinda pensou um instante, olhou para a cerca de guandu que ainda contornava boa parte da propriedade, com o gado concentrado próximo à vegetação densa, e respondeu: "A mensagem é essa. Quando alguém duvidar do que a família ensinou, não precisa discutir. Precisa deixar o tempo mostrar. 1 ano foi o tempo que levou para o gado mostrar que preferia ficar perto do guandu do que sair pastando longe. E o mesmo homem que duvidou de mim, voltou, com resultado de análise na mão, para reconhecer que eu tinha razão." O pesquisador anotou, agradeceu e a equipe foi embora. Almerinda voltou para dentro de casa e naquela mesma tarde foi verificar a cerca viva, do jeito que fazia há décadas, garantindo que aquele conhecimento simples, nascido de um agrônomo itinerante que passou pelo sertão central cearense no tempo do avô dela, continuasse vivo, transmitido de geração em geração, sempre com o mesmo resultado silencioso. O gado, que não queria mais sair de perto da cerca, que um dia foi motivo de deboche. Numa tarde recente, um dos netos de Almerinda, curioso, perguntou para a avó por que o gado gostava tanto daquele canto específico da propriedade. Almerinda sorriu, levou o menino até a cerca e mostrou a folhagem densa e verde do guandu, com as vagens já formadas em vários pontos. "É porque essa planta aqui, meu netinho, dá mais força pro bicho que muito capim por aí." E o gado, mesmo sem ninguém explicar, sabe reconhecer o que faz bem. A gente só precisa ter paciência de plantar e esperar ele mostrar. E o gado, ali por perto, continuava pastando devagar, sem pressa nenhuma de ir embora daquele canto de sertão que uma mulher teimosa tinha cercado com feijão guandu,
décadas depois de um agrônomo esquecido ter ensinado aquela técnica para o avô dela, e 1 ano depois de um veterinário cético ter aprendido, com os próprios olhos, que sabedoria de família também merece ser levada a sério. Em maio de 1993, numa propriedade de 22 hectares, na zona rural de Quixadá, no sertão central cearense, uma mulher de 35 anos, chamada Almerinda Costa Bezerra, desceu até a divisa do pasto principal da propriedade, carregando um saco de sementes de feijão guandu e uma enxadinha curta, e começou a plantar uma fileira contínua daquela leguminosa ao longo de toda a cerca que separava o pasto do restante da terra, um trecho de mais de 300 metros que ela vinha planejando havia meses. O feijão guandu, arbusto de porte médio, com folhas trifolioladas e flores amarelas, crescia rápido em qualquer solo pobre do sertão. E Almerinda sabia, pelo que tinha aprendido com o próprio pai, décadas antes, que aquela planta servia tanto de cerca viva quanto de forragem rica para o gado, com folha de alto teor de proteína que o rebanho comia com avidez sempre que tinha acesso. Era manhã fresca, com o sol ainda baixo por trás dos monólitos de granito que davam à paisagem de Quixadá aquele aspecto único, diferente do resto do sertão cearense, com pedras enormes erguendo-se no meio da vegetação rala, como se tivessem brotado ali por acidente da natureza. Almerinda trabalhava com o chapéu de palha protegendo do sol que já começava a esquentar, os pés calçados em botas de couro gastas que já tinham atravessado muitas estações de plantio. Foi durante o plantio que apareceu, vindo da estrada que levava até a sede do município, o veterinário responsável pela assistência técnica da região, um homem de 38 anos chamado Dr. Nazareno Aquino, que fazia visita periódica às propriedades para acompanhar a saúde do rebanho e orientar sobre manejo nutricional do gado. Dona Almerinda, o que a senhora está plantando aí na cerca do pasto? Feijão guandu, doutor Nazareno. Doutor Nazareno parou a caminhonete, desceu e se aproximou para examinar as sementes que Almerinda ainda estava distribuindo nas covas recém-abertas. Dona Almerinda, com todo respeito, isso aqui não vai adiantar muito para o seu gado. Guandu é planta boa para adubação verde, isso eu reconheço, mas como forragem, o gado nem costuma procurar comer direito, porque a folha é dura e o gado prefere capim mesmo. A senhora está gastando semente e tempo numa cerca que não vai render o benefício que a senhora imagina. Eu sei o que eu estou fazendo, doutor. Meu pai criava gado com guandu na cerca desde que eu era menina, e o gado dele sempre foi dos mais gordos da região. Doutor Nazareno sorriu, de um jeito educado, mas cético, típico de quem tinha estudado o assunto na faculdade e confiava mais na literatura técnica do que em relato de família. Dona Almerinda, eu entendo o apego à tradição, mas hoje em dia a nutrição animal avançou muito. Existe capim de melhor digestibilidade, suplemento mineral formulado, silagem. Guandu na cerca é prática antiga, que eu reconheço que tem seu valor histórico, mas não vejo como isso vá fazer diferença real no ganho de peso do rebanho da senhora. Vamos ver, doutor. Daqui 1 ano o senhor vem aqui de novo e vê com os próprios olhos. Doutor Nazareno riu, um riso de quem não queria ofender, mas que também não escondia a descrença. Vou anotar isso, dona Almerinda. Vamos ver mesmo. Mas eu recomendo, enquanto isso, que a senhora invista também num suplemento mineral de qualidade para o rebanho. Porque só planta, por mais tradicional que seja, não substitui uma nutrição balanceada de verdade. O senhor pode recomendar o que achar certo, doutor. Eu vou continuar com meu jeito, do jeito que aprendi. A conversa correu pela região porque Dr. Nazareno, comentando o caso com outros produtores nas visitas seguintes, mencionou de forma leve que a dona Almerinda estava plantando guandu na cerca do pasto, como se aquilo fosse resolver algum problema nutricional do rebanho, quando na verdade era prática que a ciência veterinária moderna já tinha superado havia tempo. Alguns produtores vizinhos,
ouvindo o comentário do veterinário. Também acharam graça, repetindo a história na feira semanal de Quixadá como exemplo de teimosia de família antiga que insistia em método ultrapassado, mesmo com acesso à orientação técnica atualizada. Seu Robério Aguiar, criador da região que tinha propriedade próxima, chegou a comentar na venda de seu Firmino que a dona Almerinda ia perder tempo e semente com aquela cerca, que hoje em dia gado de raça precisava de coisa mais séria que folha de mato para engordar direito. Deixa eu contar quem era Almerinda Costa Bezerra, porque o que ela fez naquela cerca em maio de 1993 e o que ia acontecer no ano seguinte só faz sentido se você souber de onde vinha aquele conhecimento e da longa tradição de manejo que a família carregava havia décadas naquele pedaço de sertão central cearense. Almerinda nasceu em 1958, na zona rural de Quixadá, região conhecida no Ceará como Sertão Central, marcada pela paisagem única dos monólitos de granito que se erguem no meio da caatinga e por uma tradição antiga de pecuária extensiva que remontava a gerações de famílias que criavam gado de corte e de leite naquele chão pedregoso e seco. Era filha de seu Aristeu Bezerra e dona Marlene Costa Bezerra, família de criadores de gado que tocava uma propriedade de 18 hectares havia 3 gerações. Seu Aristeu tinha aprendido, com o próprio pai, uma técnica de manejo de pasto que envolvia cercar as divisas com feijão guandu, prática que remontava a décadas atrás, quando um agrônomo itinerante, contratado pelo governo estadual nos anos 40 para fazer trabalho de extensão rural no interior cearense, tinha ensinado aquela técnica para as famílias produtoras da região. Almerinda era a segunda de 4 filhos, com um irmão mais velho que foi trabalhar em Fortaleza ainda jovem, e 2 irmãs mais novas que casaram e se estabeleceram em propriedades vizinhas. Desde pequena, Almerinda mostrava mais interesse pelo manejo do gado e pela cerca de guandu do que as irmãs, acompanhando o pai nas rondas diárias pela propriedade, aprendendo a reconhecer o comportamento do rebanho e a identificar quando a cerca precisava de reparo ou de novo plantio. Almerinda, minha filha, dizia seu Aristeu, sentado na sombra de uma oiticica, numa tarde de 1965, quando Almerinda tinha 7 anos. O guandu na cerca faz 3 coisas ao mesmo tempo. Segura a cerca, porque cresce grosso e forma parede. Dá folha rica que o gado come com gosto, mais proteína que muito capim aí. E ainda melhora a terra, porque a raiz dele prende nitrogênio do ar e deixa no chão. Pai, o senhor aprendeu isso com quem? Com meu pai, que aprendeu com um agrônomo que veio aqui no tempo do Getúlio, ensinando gente de sertão a criar gado melhor, sem gastar dinheiro que a gente não tinha. Esse agrônomo dizia que guandu era ouro verde para o sertanejo pobre, porque não precisava comprar nada, só plantar semente e esperar. E por que nem todo mundo planta assim, pai? Porque dá trabalho no começo, minha filha. Leva tempo para crescer, e tem gente que não tem paciência de esperar. Prefere comprar ração pronta, gastar dinheiro, achando que resultado rápido é sempre melhor. Mas o guandu, uma vez que cresce, fica ali trabalhando para a gente ano após ano, sem precisar comprar nada de novo. Almerinda cresceu vendo o pai cuidar da cerca de guandu ao longo de toda a propriedade, replantando trechos que iam se desgastando, colhendo vagem para usar como suplemento seco na época mais crítica da seca e observando o gado da família engordar de forma consistente, mesmo em anos que os vizinhos reclamavam de rebanho magro. Lembrava com carinho das tardes em que acompanhava o pai contando as cabeças de gado perto da cerca e de como ele sempre comentava, satisfeito, sobre como os animais preferiam ficar naquele canto específico do pasto. Seu Aristeu morreu em 1981, quando Almerinda tinha 23 anos, de um problema respiratório que se agravou ao longo de alguns meses,
deixando a propriedade e o conhecimento sobre o manejo do guandu bem estabelecidos na filha, que já ajudava o pai havia anos na administração do rebanho e que tinha, nos últimos tempos de vida dele, assumido praticamente sozinha boa parte das decisões sobre o manejo da cerca. Almerinda casou em 1982, com 24 anos, com Josafá Bezerra, homônimo por coincidência de sobrenome, criador de gado da região, criado numa propriedade vizinha, conhecido da família desde a juventude. Os dois foram morar na propriedade que Almerinda tinha herdado do pai, e Josafá, que não conhecia a técnica do guandu de forma tão profunda quanto a esposa, aprendeu com ela ao longo dos primeiros anos de casamento, incorporando aquele manejo ao restante da propriedade com entusiasmo crescente, à medida que via os resultados se confirmarem ano após ano. Tiveram 3 filhos. Aristeu Filho, em homenagem ao avô, em 1983. Marlene, em homenagem à avó materna, em 1985. E Josafá Filho, em 1988. Ao longo dos anos 80, a propriedade prosperou de forma modesta, mantendo o gado em condição consistentemente boa, com a cerca de guandu funcionando tanto como estrutura física quanto como fonte de alimentação suplementar, especialmente nos meses mais secos do ano, quando o pasto convencional ficava escasso e o gado buscava naturalmente a folhagem mais verde e nutritiva que crescia junto à cerca. Almerinda mantinha, sem nunca ter formalizado num caderno como algumas vizinhas faziam com outras práticas, um controle mental cuidadoso de quais trechos da cerca precisavam de reparo, replantio ou poda, baseado na observação diária que fazia enquanto cuidava do resto da propriedade. Em maio de 1993, Almerinda decidiu expandir significativamente a cerca de guandu, cobrindo um trecho novo de mais de 300 metros que ainda usava só arame comum, sem a proteção e o benefício nutricional que o guandu proporcionava no restante da propriedade. Foi durante esse plantio que aconteceu o encontro com o Dr. Nazareno Aquino, cético em relação à prática, e a conversa que gerou certo deboche na região. Almerinda não discutiu além do necessário naquele dia. Continuou o plantio, confiando na experiência acumulada de mais de uma geração de manejo bem-sucedido na própria família. Naquela noite, contou para o marido sobre a visita do veterinário, e Josafá, que já tinha visto o resultado da técnica com os próprios olhos ao longo dos anos de casamento, só riu. Almerinda, esse doutor Nazareno estudou muito livro, mas nunca criou gado na prática. Deixa ele falar. O tempo mostra. É isso mesmo, Josafá. Vamos deixar o gado falar por mim. Os meses seguintes ao plantio foram de crescimento gradual da cerca nova. O guandu, plantado em maio, no fim da estação chuvosa, teve tempo suficiente para estabelecer raiz firme antes do período seco mais rigoroso, e por volta de setembro já formava uma linha visível e contínua ao longo do trecho novo, com plantas de mais ou menos 1 metro de altura. Foi em janeiro de 1994, 8 meses depois do plantio, que Almerinda começou a notar o comportamento que ia se tornar o centro desta história. O gado da propriedade, que tinha acesso tanto ao pasto convencional quanto à área próxima à nova cerca de guandu, passou a concentrar cada vez mais tempo justamente naquele trecho, buscando ativamente a folhagem da leguminosa, que já estava suficientemente desenvolvida para oferecer volume real de forragem. Almerinda observou que o gado não só comia a folha do guandu com avidez, mas também parecia preferir descansar na sombra parcial que os arbustos já mais desenvolvidos ofereciam, formando um padrão de comportamento que ela reconhecia da infância, observando o pai décadas antes, mas que agora via se repetir com a própria criação. Os filhos, ainda pequenos, começaram a comentar que era mais fácil encontrar o gado na hora de recolher para a ordenha, porque os animais já se concentravam naquele canto específico do pasto quase o dia inteiro.
Em março de 1994, 10 meses depois do plantio inicial, o comportamento do gado tinha ficado tão consistente que os animais praticamente pararam de se afastar daquele trecho específico da propriedade, permanecendo a maior parte do dia próximos à cerca de Guandu, alimentando-se da folhagem abundante e descansando na sombra criada pelos arbustos, já com mais de 2 metros de altura em vários pontos. Foi nesse período que os filhos de Almerinda, brincando de contar o gado como faziam regularmente para ajudar nas tarefas da propriedade, comentaram com a mãe que os animais praticamente não saíam mais daquele canto específico do pasto, permanecendo ali de manhã à noite, precisando de pouco esforço para serem encontrados na hora da contagem ou de alguma inspeção veterinária. "Mãe, o gado não sai mais dali", disse Aristeu filho. Então, com 11 anos, numa tarde de abril de 1994. "A gente nem precisa mais procurar longe, é só ir direto na cerca nova." "É porque eles acharam comida boa lá, meu filho. Bicho não é bobo. Ele sabe onde a folha é mais gostosa e mais forte." Em maio de 1994, exatamente um ano depois do plantio inicial da cerca nova, Dr. Nazareno Aquino retornou à propriedade para fazer a visita técnica de rotina, a mesma que fazia periodicamente em todas as propriedades sob sua responsabilidade na região. Encontrou o gado de Almerinda numa condição visivelmente diferente da que lembrava ter visto no ano anterior. Animais com pelagem mais brilhante, peso aparente maior e um comportamento de tranquilidade que contrastava com a inquietação que costumava observar em rebanhos que precisavam se deslocar longas distâncias em busca de pasto de qualidade irregular. "Dona Almerinda, o que aconteceu com esse gado? Ele está com uma condição diferente do que eu lembro." "É a cerca de Guandu, Dr. Nazareno. Aquela que o senhor viu eu plantando ano passado e que o senhor disse que não ia fazer diferença nenhuma." Dr. Nazareno caminhou até o trecho da cerca nova, observando os arbustos já bem desenvolvidos, com o gado concentrado ali, pastando na folhagem abundante e descansando na sombra criada pela estrutura densa da vegetação. "O gado nem sai mais daqui, doutor. Desde que a cerca cresceu de vez, eles preferem ficar nesse canto do pasto o dia inteiro." Dr. Nazareno examinou alguns animais mais de perto, avaliando condição corporal, pelagem e comportamento geral, com a atenção profissional de quem estava reconsiderando uma opinião formada meses antes. "Dona Almerinda, eu preciso ser honesto. Isso aqui não é o que eu esperava ver. A condição corporal desse gado está bem acima da média que eu observo em outras propriedades da região nessa mesma época do ano, que costuma ser período de maior estresse nutricional para o rebanho, com o pasto convencional já mais seco. Foi o que meu pai sempre disse, doutor, que Guandu é rico em proteína, mais rico que muito capim, e que o gado sabe reconhecer isso, mesmo sem ninguém explicar para ele." Dr. Nazareno, intrigado com a diferença visível, pediu permissão para fazer uma avaliação mais formal, incluindo pesagem de uma amostra dos animais e coleta de material para análise da folhagem de Guandu, comparando com o valor nutricional do pasto convencional da região. "Dona Almerinda, eu vou levar a amostra dessa folha para o laboratório da faculdade e também vou pesar alguns animais para ter um número real de comparação. Preciso saber se o que eu estou vendo é resultado direto do Guandu ou se tem outro fator envolvido." "Pode levar, doutor. Eu não tenho nada a esconder. Os resultados, que levaram algumas semanas para ficar prontos através do laboratório de nutrição animal vinculado à faculdade de veterinária que Dr. Nazareno tinha frequentado, confirmaram o que Almerinda já sabia por experiência de família havia décadas. A folha de feijão Guandu apresentava teor de proteína bruta significativamente mais alto do que a maioria das gramíneas nativas da região, especialmente nos meses de estiagem, quando o capim convencional perdia boa parte do valor nutricional.
Dr. Nazareno voltou à propriedade em julho de 1994, com os resultados da análise em mãos. Dona Almerinda, eu vim aqui reconhecer que eu estava errado. A análise confirmou que a folha do guandu tem um teor de proteína muito superior ao pasto convencional dessa época do ano. E o comportamento do gado, procurando ativamente aquela área, faz todo o sentido nutricional, porque o animal, de certa forma, sabe reconhecer o que é melhor para ele, guiado pelo próprio instinto alimentar. Meu pai sempre dizia isso, doutor, que o gado não é bobo, que ele procura o que faz bem, se a gente deixar ele escolher. Eu queria pedir desculpa por ter duvidado da senhora e também perguntar se a senhora teria disposição de me ensinar mais sobre como manter esse manejo, para eu poder recomendar a outras propriedades da região que enfrentam problema de perda de peso do rebanho na época seca. Posso ensinar, doutor. Não é segredo nenhum. É conhecimento de família que meu pai aprendeu com o avô dele, que aprendeu com um agrônomo que veio aqui décadas atrás. E como a senhora decide quando podar, quando deixar crescer? Vou observando, doutor. Quando o gado começa a comer mais rápido do que a planta consegue rebrota, eu sei que é hora de deixar descansar um trecho e levar o gado para outra parte da cerca. É questão de prestar atenção, mais do que seguir regra fixa. Dr. Nazareno passou os meses seguintes documentando com mais rigor técnico o manejo que Almerinda praticava, incluindo o espaçamento das plantas, a forma de poda que ela fazia periodicamente para estimular rebrota mais vigorosa, e o padrão de pastejo que o gado desenvolvia ao longo do ano, conforme a disponibilidade da folhagem variava com as estações. Em outubro de 1994, Dr. Nazareno apresentou um relatório técnico para a Secretaria Municipal de Agricultura de Quixadá, descrevendo o caso da propriedade de Almerinda como exemplo de manejo tradicional, com comprovação científica posterior, recomendando que outras propriedades da região adotassem prática semelhante de cerca viva com feijão guandu, tanto pelo benefício estrutural quanto pelo ganho nutricional para o rebanho. A notícia se espalhou pela região de Quixadá e municípios vizinhos, como Quixeramobim e Choró, todos com tradição forte de pecuária extensiva no sertão central cearense. Produtores que antes tinham rido do relato de Almerinda ou que simplesmente desconheciam a prática, começaram a procurá-la para aprender a técnica que agora tinha validação técnica oficial. Seu Robério Aguiar, criador vizinho que tinha comentado a história na feira meses antes com certo tom de deboche, foi um dos primeiros a procurar Almerinda, num sábado de novembro de 1994. Dona Almerinda, eu confesso que ri quando ouvi falar do seu plantio de guandu na cerca. Achei que era coisa antiga que não fazia mais sentido. Mas vi o gado da senhora de longe, e a condição tá impressionante. A senhora pode me ensinar como fazer? Posso, seu Robério. Planta a semente na divisa, espaçada, deixa crescer sem cortar muito nos primeiros meses, e depois vai podando aos poucos para estimular a rebrota. O gado mesmo vai te mostrar onde a folha tá boa, só prestar atenção em onde ele prefere ficar. E quanto tempo demora para ver resultado, dona Almerinda? Demora, seu Robério. Foi quase 1 ano até o meu gado mostrar a preferência de vez. Não é coisa de mês, é coisa de estação inteira, esperando a planta criar corpo suficiente. Seu Robério levou a orientação, aplicou na própria propriedade e, ao longo do ano seguinte, relatou resultado parecido, com o rebanho concentrando cada vez mais tempo próximo à nova cerca viva, apresentando ganho de peso mais consistente mesmo durante a estação seca. Voltou meses depois para agradecer, dizendo que se sentia envergonhado por ter rido antes de testar com os próprios olhos. Dona Firmina Salustiano, criadora viúva que tocava a propriedade pequena sozinha, também procurou Almerinda naquele mesmo período, depois de ouvir o relato de seu Robério numa reunião da Associação de Produtores Rurais de Quixadá. Em 1995,
A Secretaria Municipal de Agricultura de Quixadá organizou um pequeno encontro técnico, reunindo criadores de gado de vários distritos da região, com o objetivo de apresentar a prática de cerca viva com feijão guandu como recomendação oficial de manejo nutricional para o rebanho, usando o caso de Almerinda como referência central. Almerinda foi convidada a participar, mesmo sem nunca ter falado em público antes daquele momento. Tinha 37 anos e aceitou o convite depois de conversar com o marido e os filhos. Subiu ao pequeno palco improvisado no salão da Associação de Criadores de Quixadá com um vestido simples comprado na feira local e falou sem papel escrito, com a naturalidade de quem conta uma história que já vive há décadas. Em maio de 1993, o veterinário da região me viu plantando feijão guandu na cerca do pasto e disse que aquilo não ia fazer diferença nenhuma para o meu gado. Eu não discuti. Continuei fazendo do jeito que meu pai me ensinou. Fez uma pausa. A plateia estava atenta. 1 ano depois, o gado não queria mais sair daquele canto do pasto. Ficava ali o dia inteiro, comendo a folha, descansando na sombra. E o mesmo veterinário que tinha duvidado voltou, com o resultado de análise na mão, para reconhecer que a folha do guandu tinha mais proteína que o capim comum da época seca. Outra pausa. A lição que eu quero deixar é essa. Às vezes o conhecimento que vem de família, sem diploma, sem estudo formal, carrega uma sabedoria que demora para ser reconhecida, mas que no fim se confirma. O gado da gente sabe reconhecer o que é bom se a gente souber plantar o que é bom para ele. Dr. Nazareno Aquino, presente na plateia, levantou a mão quando a apresentação terminou. Eu sou o veterinário que ela mencionou. E eu confirmo cada palavra. Errei em duvidar, sem investigar primeiro. Hoje a gente tem uma recomendação nova para passar para os criadores da região, que vai ajudar a melhorar a condição do rebanho na época mais crítica do ano, sem custo nenhum de suplemento comprado. A plateia aplaudiu, e Almerinda desceu do palco sem entender direito o motivo de tanto aplauso. Porque para ela aquilo era só o relato de uma coisa simples que a família sempre tinha feito. Nos anos seguintes, a técnica se espalhou por todo o sertão central cearense. Em 1998, um pesquisador da Universidade Federal do Ceará, especializado em nutrição animal, chamado professor Emanuel Barroso, visitou a propriedade de Almerinda para estudar o caso com mais profundidade, eventualmente publicando um artigo técnico sobre o uso de feijão guandu como forragem suplementar em sistemas de pecuária extensiva do semiárido cearense, citando a experiência da família Bezerra como referência inicial da pesquisa. Dona Almerinda, disse o professor, numa das visitas que fez à propriedade, o que a senhora e sua família mantiveram por 3 gerações, sem nunca ter formalizado em artigo nenhum, é hoje reconhecido pela zootecnia como sistema silvipastoril, uma das linhas mais promissoras de pesquisa para pecuária sustentável no semiárido brasileiro. Eu não sabia esse nome, professor. Só sabia que o gado engordava bem e que a cerca segurava sozinha, sem precisar comprar arame novo toda hora. Pois esse conhecimento prático, dona Almerinda, é exatamente o que a ciência de hoje está tentando sistematizar e recomendar em escala maior. Os filhos de Almerinda cresceram acompanhando o manejo da cerca viva. Aristeu Filho assumiu, com o tempo, boa parte da administração do rebanho da propriedade, mantendo e expandindo o sistema de cerca, com guandu, por toda a extensão da propriedade. Marlene, a filha, mostrou interesse pela área técnica, chegando a estudar zootecnia na Universidade Federal do Ceará, formando-se em 2007 e trabalhando depois em pesquisa relacionada a sistemas de produção animal sustentáveis no semiárido nordestino, sempre citando a mãe como primeira referência daquele conhecimento. Josafá Filho, o caçula, ficou na propriedade ajudando o irmão mais velho, mantendo viva a tradição prática que a família cultivava havia gerações. Em 2003,
Almerinda foi convidada pela Emater do Ceará para participar de um seminário estadual sobre pecuária familiar sustentável, em Fortaleza. Tinha 45 anos e falou para uma plateia de mais de 150 pessoas, entre técnicos e produtores rurais de todo o estado, repetindo a história com a mesma simplicidade de sempre, sempre terminando com a mesma lição sobre a importância de valorizar o conhecimento que atravessa gerações dentro de uma família, mesmo quando não vem acompanhado de diploma ou de comprovação científica formal desde o início. Dr. Nazareno Aquino continuou trabalhando na assistência veterinária da região de Quixadá por muitos anos depois daquele episódio, incorporando o caso de Almerinda como exemplo recorrente nas próprias orientações que passava para outros produtores, sempre reconhecendo publicamente que tinha aprendido, naquela ocasião, uma lição importante sobre a diferença entre conhecimento técnico formal e sabedoria prática acumulada por gerações de observação cuidadosa. Em 2015, já perto de se aposentar, ele voltou uma última vez à propriedade de Almerinda, só para agradecer pessoalmente. Dona Almerinda, depois de mais de 20 anos de profissão, eu ainda conto essa história para os veterinários mais novos que chegam na região. A senhora me ensinou a nunca duvidar de conhecimento de família, sem investigar primeiro. O senhor que teve a humildade de voltar, doutor. Isso conta muito. Josafá Bezerra, o marido de Almerinda, morreu em 2018, aos 63 anos, tendo vivido para ver a esposa reconhecida oficialmente pela Secretaria Municipal de Agricultura, pela Universidade e por criadores de toda a região do Sertão Central cearense. Hoje, em 2026, Almerinda Costa Bezerra tem 68 anos. Ainda mora na mesma propriedade onde plantou a primeira fileira nova de feijão guandu numa manhã de maio de 1993, diante do olhar cético do veterinário da região. A propriedade hoje é tocada principalmente por Aristeu Filho, com apoio de Josafá Filho, mantendo o sistema de cerca viva com guandu em toda a extensão da propriedade. Um manejo que já atravessa 4 gerações da família, desde o agrônomo itinerante que ensinou a técnica no tempo do avô de Almerinda, até os netos que hoje já ajudam a cuidar do rebanho seguindo o mesmo princípio. Em 2023, uma equipe de pesquisadores da Embrapa Caprinos e Ovinos, sediada em Sobral, visitou a propriedade para documentar o caso como parte de um levantamento mais amplo sobre sistemas silvipastores tradicionais do semiárido nordestino, entrevistando Almerinda por várias horas. No fim das entrevistas, um dos pesquisadores perguntou qual era a mensagem que ela queria deixar para quem fosse conhecer a história. Almerinda pensou um instante, olhou para a cerca de guandu que ainda contornava boa parte da propriedade, com o gado concentrado próximo à vegetação densa, e respondeu: "A mensagem é essa. Quando alguém duvidar do que a família ensinou, não precisa discutir. Precisa deixar o tempo mostrar. 1 ano foi o tempo que levou para o gado mostrar que preferia ficar perto do guandu do que sair pastando longe. E o mesmo homem que duvidou de mim, voltou, com resultado de análise na mão, para reconhecer que eu tinha razão." O pesquisador anotou, agradeceu e a equipe foi embora. Almerinda voltou para dentro de casa e naquela mesma tarde foi verificar a cerca viva, do jeito que fazia há décadas, garantindo que aquele conhecimento simples, nascido de um agrônomo itinerante que passou pelo sertão central cearense no tempo do avô dela, continuasse vivo, transmitido de geração em geração, sempre com o mesmo resultado silencioso. O gado, que não queria mais sair de perto da cerca, que um dia foi motivo de deboche. Numa tarde recente, um dos netos de Almerinda, curioso, perguntou para a avó por que o gado gostava tanto daquele canto específico da propriedade. Almerinda sorriu, levou o menino até a cerca e mostrou a folhagem densa e verde do guandu, com as vagens já formadas em vários pontos. "É porque essa planta aqui, meu netinho, dá mais força pro bicho que muito capim por aí."
E o gado, mesmo sem ninguém explicar, sabe reconhecer o que faz bem. A gente só precisa ter paciência de plantar e esperar ele mostrar. E o gado, ali por perto, continuava pastando devagar, sem pressa nenhuma de ir embora daquele canto de sertão que uma mulher teimosa tinha cercado com feijão guandu. Décadas depois de um agrônomo esquecido ter ensinado aquela técnica para o avô dela, e 1 ano depois de um veterinário cético ter aprendido, com os próprios olhos, que sabedoria de família também merece ser levada a sério.